essa noite, eu iria aprender mais o idioma. Tô gostando desse negócio, hein? Eu vou ensinar lá a igreja amanhã. Só que quando eu fizer isso, eu não sei qual será a reação deles. De repente o tiro pode sair pela culatra e eu receber o impeachment. Esse pastor tá doido. Mas eu estou assim muito feliz por estar aqui com vocês. E eu vou fazer uma pergunta assim, se vocês me disseram que vocês estão lendo a Bíblia, estudando a palavra, então eu vou fazer uma pergunta assim bem fácil. Vocês só resta vocês dizer amém. Os que estão firmes como as muralhas de Jericó, digam amém. Gente, as muralhas caíram, gente. Pelo amor de Deus, não caia nessa não. Eu estou assim, fiquei muito impressionado com a letra do hino oficial. O hino oficial de vocês está assim, eu não sei quem compôs, quem escreveu a letra, mas queria dizer que está assim algo extraordinário. Muito bem feito, uma mensagem muito cristalina, refletindo a existência cristã, que é vida em movimento. Amém, irmãos? E vocês também definiram que esse congresso seria sobre amizade. E nós vivemos um tempo caracterizado por uma mudança, né? O tempo todo a gente está acompanhando mudança. Alguém disse que esse tempo que nós estamos vivendo, ele é caracterizado de duas formas, de maneira assim bem sucinta. Lá fora, na sociedade, só existe uma certeza. A única certeza é a dúvida. A segunda característica é que só existe uma coisa constante. A única coisa constante são as mudanças. Então é um tempo caracterizado por muita liquidez, ou seja, tudo se faz e desfaz com uma velocidade tremenda. E nada pode demorar. Tudo tem que ser muito rápido e muito intenso. E isso acaba acontecendo também com os relacionamentos. Os relacionamentos se constroem e se desconstroem com muita facilidade. Então, vocês aproveitarem esse momento de congresso para falar sobre amizade, eu quero parabenizá-los. Vocês foram tremendamente felizes, porque se existe alguma coisa que nós, seres humanos, precisamos, é de relacionamentos sinceros. Ninguém consegue ser humano na sua plenitude vivendo numa ilha deserta. É com o outro que a gente aprende, que a gente troca, que acrescenta a nossa vida, que soma a nossa existência. Eu me lembrei, quando estava ali sentado participando do culto, me veio assim a memória momentos de amizade. E há algum tempo atrás, não muito tempo assim, a minha família foi membro da primeira igreja batista do Campo Limpo, em São Paulo, em Santo Amaro. E eu devia ter mais ou menos 8 ou 9 anos, alguma coisa assim. E a gente fazia parte de uma organização chamada Embaixadores do Rei. E quando... Não tem muito tempo não. Pra você ter uma ideia, eu era criança, chegada ao gradinho. Wander já era diácono lá em Praia das Pedrinhas, então não tem muito tempo não. E a gente terminava a reunião dos embaixadores, era de 5 às 6. E o culto normalmente 7h30. Então de 6 às 7h30 a gente ficava livre. E a igreja era pequena de um lado da rua e estava em construção do outro lado da rua, um templo magnífico, uma construção maravilhosa. E a gente ficava lá brincando, correndo. Quando dava 7 horas, era a hora do X-miséria. O que era o X-miséria? X-miséria, a gente subia-se uma ladeira, a igreja ficava numa rua descendo a ladeira, a gente subia, atravessava a rua, entrava num bar, aquela montoeira de embaixadores, mais ou menos uns 30, e a gente pediu X-miséria. X-miséria, eu não sei, deveria custar como se fosse hoje R$2 ou R$3 no máximo. Era o pingado de café com leite e um pão com, não era nem manteiga, era margarina.
Mas assim, a margarina normalmente de um lado da fatia, o outro não tinha, para ficar mais barato. A gente pagava ali o X-miséria, aquela montoeira de embaixadores, o bar estava vazio, geralmente domingo à tarde, e a gente ali agradecia a Deus, engavetava no X-miséria, enchia a barriga e vinha 7h30 para o culto. Nós fizemos isso durante meses, durante muito tempo, todo o tempo fiquei naquela igreja. E aquele momento era o momento que nós ansiávamos, era tão especial para nós, que se alguém não tivesse o dinheiro, o dono do bar, que não era crente, ele pendurava em nome do embaixador. E depois o pai ou a mãe, alguém da igreja, ia lá quitar a conta. Então era um momento extraordinário. E vocês vejam, isso tem 36 anos atrás. E eu não me esqueço. Então, esse momento que vocês estão vivendo, vivam esse momento da maneira mais intensa possível. Mas eu queria fazer apenas um lembrete, apenas uma ressalva. Viva esse momento, como eu disse, com toda a intensidade que for possível. Só um lembrete. Um lembrete. Cuidado com quem você vai imitar. Porque na idade que vocês estão, é comum a gente ter alguém como referência, um herói, e imitar essa pessoa. E aí eu contei uma história da minha biografia feliz, agora eu vou contar uma triste. Hoje não tem mais, mas havia um aparelho de barbear, e você colocava a gilete, e rodava e prendia. Hoje eu estou meio nostálgico. E eu vi o meu tio fazer a barba, e fiquei encantado. Nossa, que coisa maneira esse negócio de fazer a barba. Meu tio terminou de fazer a barba e foi para o trabalho, estava na casa da minha avó, e eu decidi imitá-lo. Sem que ninguém visse, peguei um banco que meu avô sentava para almoçar, peguei o banco, levei para o banheiro, subi no banco, abri o armário, peguei o barbeador com toda a alegria do mundo, porque agora eu vou imitar o meu tio. E aí, gente, dei aquela pancada no queixo, o negócio garrou. Quando eu puxei assim, em fração de segundo, aquela placa de sangue, me lembro quando uma tia falou: menino, o que você está fazendo? A gente, família pobre, entrou no ônibus, o cobrador: tira ele daqui, está sujando tudo, espirrando sangue para tudo quanto é lado. Fui para o hospital, dei o ponto. Hoje, quando eu bato assim, eu não sinto nenhuma dor. Já cicatrizou, não sinto nenhuma dor. Mas a cicatriz ficou. E por que ficou a cicatriz? Desnecessária. Porque eu tentei imitar alguém que não deveria ser imitado. Então, é um conselho que eu dou a você por experiência própria. Não tente imitar o que não deve ser imitado. Por quê? Porque depois fica a cicatriz desnecessária. Eu vou levar para o meu túmulo, não dói mais, mas ficou uma cicatriz e um sofrimento desnecessário. Não imite se não deve ser imitado. Amém? Eu vou pedir a você que abra a sua Bíblia no livro de Filemão. E eu queria assim ter alguns minutinhos com você nessa carta que alguns chamam não de carta, mas de bilhete de Paulo a Filemão. É uma carta sobre relacionamento, sobre problemas que aconteceram entre Filemão, que era provavelmente o líder da igreja que se reunia em sua casa, lá em Colossos, e Onésimo, um escravo fugitivo. Havia escravidão nesse tempo em Roma, havia em Roma cerca de 1.200.000 habitantes, dos quais 800.000 eram escravos. E provavelmente Onésimo, escravo fugitivo, trazia uma letra gravada em sua testa, que se fosse em português seria um F de fugitivo. Foi preso,
e foi parar na cadeia com o apóstolo Paulo, que também estava preso. Na prisão houve um relacionamento de amizade, de companheirismo entre o apóstolo e Onésimo, escravo fugitivo. Desse relacionamento nasce uma intercessão. Paulo então intercede junto a Filemon em nome de Onésimo, o ex-escravo fugitivo e agora irmão em Cristo. Filemon, a gente não precisa dizer o capítulo, né? Porque tem um capítulo só, de 1 a 7. Eu peço a você que acompanhe a leitura. Filemon, de 1 a 7. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso companheiro de trabalho, a nossa irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Provavelmente a igreja se reunia na casa de Filemon em Colossos. Graça e paz a vós, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Paulo, quando usa esse binômio graça e paz, ele nunca usa paz e graça. A ordem é sempre graça e paz, porque não pode existir paz no coração se a graça não inundar primeiro. Então, primeiro a graça preenche o coração, para que depois o coração tenha paz. Dentro do coração humano existe um vazio do tamanho de Deus. Não que Deus possa ser medido, mas que nada nesse mundo preenche. As drogas, a imoralidade, o poder, a vaidade, o dinheiro, a arrogância, nada disso preenche. Apenas Jesus é capaz de preencher. E o que significa esse preenchimento? É que Jesus é o único que dá sentido à nossa existência. Jesus é o único que monta o quebra-cabeças da nossa vida. Amém? O texto nos diz: graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre que me lembro de ti em minhas orações, dou graças ao meu Deus, pois tenho ouvido do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Olha que coisa extraordinária, gente. O apóstolo começa a fazer uma intercessão por Onésimo, e nessa intercessão ele está trabalhando relacionamentos. E ao invés de Paulo tecer críticas a Filemon, fazer acusações, talvez Onésimo fosse alguém que fizesse reclamações de Filemon e talvez tenha fugido justamente pelos maus tratos, ou por não ser tratado como gostaria de ser tratado. Talvez Onésimo tivesse lá as suas razões. Paulo estava perto dele, convivendo diariamente dentro de uma prisão. Paulo estaria sujeito à influência da palavra de Onésimo acerca de Filemon, a interpretação que Onésimo poderia dar de Filemon. Paulo dá a entender no início da carta que ele não se deixa levar pela interpretação que Onésimo pudesse dar de Filemon. Paulo reconhece que Onésimo é uma bênção. Paulo reconhece que Filemon é uma bênção. Paulo entende que nesse momento, ao tratar da questão do relacionamento entre ambos, não era hora de assumir um partido, mas era hora de corroborar, para que as diferenças caíssem por terra, e o muro de separação entre ambos fosse destruído. Então nós podemos atuar dessa forma nos relacionamentos. Se não existe um problema conosco, nós podemos ser instrumento de Deus para apaziguar uma diferença entre dois, não assumindo nenhum dos dois lados, mas levando a palavra, a experiência, a bondade, a ternura, a compreensão para essa diferença, de tal forma que a paz seja semeada nesse relacionamento. Ainda que Paulo tivesse uma intuição de que o culpado era Onésimo, ou o contrário, Paulo tivesse uma intuição de que o culpado era Filemon, ele não assume partido nesse momento. Ele reconhece o valor de todos que estão envolvidos nessa situação. Houve um problema entre duas pessoas, não significa que uma delas não vale nada, não significa que as duas não valem nada, mas que na verdade houve um problema, mas que as duas pessoas são dignas, honradas, de valor, e nós podemos abençoar. Sempre que me lembro de ti, verso 4, em minhas orações, dou graças ao meu Deus, pois tenho ouvido do amor e da fé que tens para com o Senhor e para com todos os santos. O fato de haver um problema entre Filemon e Onésimo não invalidava a experiência espiritual de Filemon, não invalidava a sua atuação junto à comunidade, não fazia com que Filemon perdesse o valor, a dignidade, a importância diante de Paulo, ainda que ele fosse culpado.
Oro para que o compartilhar da tua fé seja eficaz, pelo pleno conhecimento de que todo o bem que temos está em Cristo. Olha o verso 7. Pois tive grande alegria e consolação por causa do teu amor, pois por meio de ti, irmão, o coração dos santos tem recebido ânimo. Gente, o Evangelho de Jesus nos diz que mais bem-aventurado, mais feliz é dar do que receber. Mas nós, às vezes, temos dificuldade com o dar, porque nós imaginamos que esse dar vai exigir de nós algum dinheiro. O nosso dar está ligado a alguma mercadoria, alguma coisa de valor monetário. Mas você veja que nesse texto Paulo dá uma palavra de ânimo, Paulo dá um elogio a Filemon, e isso não custa nenhum dinheiro, nenhum real, nenhum centavo. O que a gente pode dar que não envolve o bolso? A gente pode dar um abraço sincero, não envolve dinheiro. A gente pode dar um aperto de mão afetuoso, isso não envolve dinheiro. A gente pode dar um olhar de aceitação, isso não envolve dinheiro. A gente pode dar um pouco de atenção a quem precisa, isso não envolve dinheiro. A gente pode dar um pouco do nosso tempo a alguém que está necessitando falar, isso não envolve dinheiro. Então tem um monte de coisa que a gente pode dar que não depende de dinheiro, que depende de boa vontade no nosso coração. O problema do dar não é a questão monetária, o quanto a gente tem no bolso, mas a boa vontade que existe no coração de dar daquilo que Deus nos tem dado. Paulo se dirige a Filemon, agradecendo pela sua vida, respeitando o trabalho que existe naquela comunidade, reconhecendo o valor de todos que estão envolvidos naquela obra, ainda que no verso 8, imediatamente, ele vai começar a interceder pela vida de Onésimo, mas ele reconhece a vida de todos ali, o trabalho que tem sido feito, o valor daquelas pessoas, o caráter delas, independente dos problemas humanos. Ou seja, nas relações humanas, sempre haverá dificuldades, contratempos e problemas. Ou seja, eu não consigo corresponder a todas as expectativas, por exemplo, da minha esposa. Ela não consegue corresponder a todas as minhas expectativas. O pastor não consegue corresponder a todas as expectativas da igreja. A igreja não consegue corresponder a todas as expectativas do pastor. O cliente não corresponde a todas as expectativas da empresa. A empresa não corresponde a todas as expectativas do cliente. Ou seja, nós temos que entender que tem que existir um espaço para a graça, porque nós não conseguimos ser aquilo que nós gostaríamos de ser. Existe sempre alguma coisa deficitária na relação, e nós precisamos entender isso. Nós precisamos amadurecer e entender que nas relações humanas, o outro me decepciona, mas eu também decepciono o outro. Imagine você, se eu pegasse aqui uma folha A4, entregasse uma folha de A4 na mão de cada um de vocês e entregasse também uma caneta e dissesse: olha, você só pode usar o verso da folha. No verso da folha você vai escrever o nome de todas as pessoas que um dia te decepcionaram. Talvez Onésimo se considerasse alguém decepcionado por Filemon,
ou o contrário, Filemão se considerasse alguém decepcionado por Onésimo, ou Paulo se considerasse decepcionado pelos dois, por ambos, por considerar que essa demanda não deveria existir entre eles. Então você vai lá e escreve na primeira parte da folha, no verso, todas as pessoas que um dia já se decepcionaram. Aí, no verso da página, a gente vira, e no verso da página você vai colocar o nome de todas as pessoas que você já decepcionou. E aí, gente? Sabe o que eu descobri? Que eu nunca decepcionei ninguém. Isso é verdade? Isso é verdade, gente? Não. Eu sou vítima ali e faço vítima lá. Eu sou entristecido ali e entristeço lá. Eu sou decepcionado ali e decepciono lá. Ninguém é vítima absoluta da vida. Nós passamos por decepções, e essas decepções estão intimamente ligadas ao grau de expectativa que nós temos sobre o outro, mas nós também decepcionamos o outro, que tem grandes expectativas em relação a nós. Ou seja, a graça tem que lubrificar as relações, ou seja, Deus tem que participar do relacionamento, porque nós, enquanto seres humanos, somos pecadores, e como pecadores não correspondemos a todas as expectativas que hajam sobre nós. E é sobre isso que Paulo vai tratar, verso 8. Embora eu tenha plena liberdade em Cristo para te ordenar o que deves fazer, prefiro pedir-te confiado no teu amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Jesus Cristo, venho interceder por meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava na prisão. Paulo ora por Filemão, Paulo agradece pela sua vida, Paulo reconhece todo o trabalho que há em Cristo Jesus através dele, Paulo se alegra na vida de Filemão e reconhece que Filemão é uma bênção. Paulo respeita o direito de Filemão, Paulo não faz nenhuma exigência que esteja acima da sua capacidade e não faz valer a sua própria autoridade como apóstolo, bem que ele poderia fazer. Paulo reconhece que naquele momento que deveria existir no coração de Filemão era uma disposição alimentada pelo amor. O amor é capaz de nos levar às atitudes que nós mesmos, por forças humanas, não teríamos condições de fazer. O amor nos lembra aquilo que Deus foi capaz de fazer por nós em Cristo Jesus. O amor nos lembra o quanto Deus nos faz a cada dia, ouvindo as nossas orações, abençoando a nossa vida, nos socorrendo, trazendo vitória à nossa história, respondendo ao nosso clamor. O amor nos faz lembrar que Deus é amor, e assim como Ele nos perdoou, nós devemos perdoar aqueles que estão perto de nós. Dentro da prisão, Onésimo não precisava de um apóstolo, Onésimo não precisava de um escritor, Onésimo não precisava de um doutor, Onésimo não precisava de um plantador de igreja, Onésimo precisava de um amigo naquele momento, alguém com quem ele pudesse abrir o coração e ajudar a dirimir aquela questão. Em algum momento da história, a gente vai precisar abrir o coração com alguém. Isso me lembra uma história de um grupo de adolescentes, crentes, que decidiram marcar na igreja mais cedo para abrir o coração, porque todos eles estavam fazendo coisas que não deveriam fazer. E aí era uma reunião mais ou menos de uns 8, e eles decidiram contar as coisas mais escabrosas possíveis. Graças a Deus isso não acontece aqui, amém. E aí foi lá, se reuniram, e o primeiro falou: gente, eu queria que vocês orassem por mim, porque toda sexta-feira meu pai ganha a gorjeta no trabalho dele por semana, e se eu vejo uma nota de R$10, eu pego, se tiver de 20 eu pego, e meu pai tem dado falta, mas ele nem desconfia que sou eu, mas eu sei que isso está errado, eu não deveria fazer isso com meu pai, mas eu tenho feito. Eu queria que vocês orassem por mim. Aí o grupo parou e orou por ele, porque ele ia lá na carteira do pai e metia a mão: isso é roubo. Aí, terminada a oração, um outro lá foi abrir o coração: gente, eu quero abrir meu coração com vocês e dizer o seguinte: o banheiro lá da escola das meninas está em reforma. Elas usavam um banheiro antigo e agora estão usando um banheiro novo, só que o banheiro novo e o antigo estão grudados lá na mesma parede, e eu descobri um lugar onde eu posso olhar e ver as meninas usando o banheiro, e eu sei que isso é errado como crente, o pastor já falou sobre isso lá na igreja, mas eu não consigo resistir e fico lá olhando as meninas na sua nudez. Eu queria que vocês pedissem oração por mim. E aí eles foram e oraram.
Chegou um outro lá e falou: gente, eu tenho um problema sério, eu adoro xingar palavrão. Coisa que mais me dá prazer falar palavrão, o mais escabroso possível. Mas eu sei que não é isso que Jesus quer para a minha vida. Então eu queria que vocês orassem por mim. E cada um foi falando, e alguns pecados que eu não posso nem citar aqui, senão o clima aqui, o Espírito Santo sai. Aí chegou o último, estava no canto assim, Zezinho, chorando para chuchu, e quando chegou a vez dele, o pessoal: rapaz, espera aí, você está chorando por quê? Você está com alguma doença, alguma coisa? É na hora de você confessar o seu pecado, mas o que está acontecendo? E ele ali chorando, não conseguia falar, e com o celular na mão. Eles não entenderam nada. Rapaz, fala, Zezinho, qual é o seu pecado? Para quanto que a gente vai orar por você? Ele: gente, eu não consigo me controlar, gente, eu sou muito fofoqueiro, tudo que vocês falaram aqui eu já mandei pelo zap para um monte de gente. E aí, gente, quando você abre o coração com alguém, e esse alguém joga aquilo que você abriu ali, ó, no ventilador. Você compartilhou um segredo do coração, uma coisa que não era para ser dita para outra pessoa, só aquela que você confiou, mas a coisa vazou e tem outras pessoas sabendo. O que a gente faz? Depois que alguém do alto do edifício abriu um travesseiro e jogou as penas lá de cima, não adianta tentar descer e pegar, não dá para pegar. O que a gente faz? A gente se aborrece, a gente fica com raiva, a gente para de falar. Qual é a alternativa que vocês me oferecem? A gente faz o que, gente? A gente corta o relacionamento, a gente para de falar. O que a gente faz? Não abre o coração mais com ninguém. O que a gente faz? O que a gente faz quando o relacionamento não é aquilo que nós gostaríamos? O que a gente faz quando a gente descobre que alguém que deveria ser nosso amigo, essa pessoa não é? O que a gente faz quando a gente descobre que essa pessoa que aparentemente seria o nosso amigo, está falando mal de nós por trás? O que a gente faz? A gente pede forças a Deus, a gente trava uma luta com Deus para perdoar. Vocês são novos, estão começando a vida. Existiu uma senhora, e essa senhora, ao longo de toda a sua vida, se orgulhava de não perdoar. E ela, quando alguém errava com ela, ela considerava essa pessoa morta existencialmente. Ela não perdoava e se orgulhava disso. Aos 45 anos de idade, apareceu um câncer de mama. O médico fez o tratamento, amputou a mama, a enfermidade infelizmente voltou, e quando ela estava perto de falecer, o médico fez uma reunião com os filhos, que tinham a idade de vocês, 3 filhos, e o marido. E o médico começou a fazer várias perguntas sobre ela, como que era como mãe, como esposa, aquela conversa toda, e até que o médico chegou ao ponto X da questão: como que era sua esposa em relação às outras pessoas? E o marido disse: doutor, a minha mulher tinha muita dificuldade de relacionamento. Mas de que natureza? Ela não perdoava e se orgulhava disso. Uma pessoa errou, fracassou, não correspondeu às expectativas dela, ela dizia: fulano morreu. Sabe o que o médico disse à família? O médico disse: olha, a sua esposa, por ter esse tipo de temperamento, esse tipo de emoção, de atitude, isso tudo mexe com o nosso metabolismo, altera a nossa questão celular, e esse tumor talvez não acontecesse na história dela se ela não tivesse esse tipo de comportamento emocional. Ou seja, o médico não disse que o tumor era exatamente fruto ou causado pela questão emocional, mas ele foi influenciado pela questão emocional. Ou seja, aquilo que a gente sente no coração, isso somatiza e vira carne.
Ou seja, os sentimentos que nós aninhamos dentro do nosso coração mexem com o nosso corpo, mexem com os nossos sentimentos, mexem com a multiplicação celular, ou seja, isso pode virar doença. Então, em nome de Jesus, perdoe. Mesmo que essa pessoa que te decepcionou, te frustrou, foi o seu pai, foi a sua mãe, foi o seu padrasto, foi a sua avó, foi o seu avô, você foi traído pelo seu irmão, pela sua irmã, você foi escandalizado por alguém que você amava, você sofreu algum tipo de violência. Em nome de Jesus, não carregue esta canga nos seus ombros. Perdoar é esquecer. Quem perdoa esquece. Gente, só Deus tem amnésia. Miqueias capítulo 7, 18 a 20 vai dizer que Deus tornará a piedade todas as nossas iniquidades, lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Só Deus tem amnésia, nós não temos amnésia. O que é perdoar? Perdoar é pegar uma recordação do campo emocional, que traz tristeza, que traz dor, que traz pranto, que faz o coração da gente doer, e transferir aquela recordação emocional para o campo histórico. Ou seja, eu me lembro do fato, mas ele não produz dor. Mas a gente não faz isso, por quê? Porque o não perdoar é um espinho cravado no nosso coração, e ele dói, e o coração fica sangrando, e a gente não perdoa. E por que não perdoamos? Porque nós achamos que essa cirurgia que Deus pode fazer, que é tirar esse espinho que está cravado no coração da gente, a gente acha que vai doer mais do que manter o espinho ali. Então a gente mantém o espinho, o coração doendo, sangrando, quando na verdade nós temos que permitir que Deus tire esse espinho do nosso coração. Eu não vou esquecer o que aconteceu, mas eu transfiro do campo histórico para o campo, do campo emocional para o campo histórico. Eu me lembro do fato, mas isso não traz dor. E enquanto nós não perdoamos, eu e você, nós somos escravos de quem nós não perdoamos. Se a pessoa ri, nos incomoda. Se a pessoa está triste, nos incomoda. Se a pessoa é abençoada, nos incomoda mais ainda. Se ela está presente, nos incomoda. Se está ausente, também. Nós nos tornamos escravos de quem nós não perdoamos. Então, em nome de Jesus, existem coisas que eu e você vamos confessar nesta noite. Nós não temos forças de nós mesmos para perdoar. A gente busca em nós força para conseguir transferir, fazer essa transferência do campo emocional para o campo histórico, mas a gente não conhece, a gente não consegue. Então existem momentos que eu tenho que fazer a seguinte oração a Deus: Senhor, faça por mim o que eu não posso fazer. Senhor, me ajude nessa realidade que eu não estou conseguindo me libertar dela, e me tornei escravo de quem eu não perdoo, seja o pai, seja a mãe, seja o padrasto, um primo, um cunhado, seja quem for, ou na igreja, seja quem for. Eu preciso pedir forças a Deus. Senhor, faça por mim o que eu não posso fazer. Você veja bem, existe uma dívida entre Paulo, entre Onésimo e Filemão. Vamos ao verso 15 para a gente terminar, 15, 16, 17. Pode ser que se tenha separado de ti por algum tempo, para que pudesse reavê-lo para sempre, e não mais como escravo, aliás, melhor do que escravo, como irmão amado, particularmente por mim e ainda mais por ti, tanto humanamente como também no Senhor. Verso 17. Assim, se me consideras um irmão na fé, recebe-o como se recebesses a mim. 18. E se ele te causou algum prejuízo, ou se te deve alguma coisa, quem completa? Quem completa? Se te deve alguma coisa, quem completa? O que está escrito aí? Se te deve alguma coisa, se te deve alguma coisa, um menino de 9 anos decidiu cobrar a sua mãe. 9 anos. E ele fez da seguinte forma: ele escreveu um bilhete, e antes de sentar à mesa para o almoço, ele foi lá, botou embaixo do prato da mãe, e o bilhete dizia o seguinte: mãe, você tem uma dívida comigo, você me deve R$10 pela cama que eu arrumo todos os dias. Mãe,
você me deve R$ 15 pelo quintal que eu varro todas as manhãs. Mãe, você me deve R$ 10 pelo pão que você me manda buscar todos os dias bem cedo. Cobrando a própria mãe, gente. E aí ele escreveu embaixo: mãe, você me deve R$ 35. A mãe se despediu dele, saiu para a escola. Quando a mãe olhou ali, viu o papel, falou: ah, que danado. Então no jantar ele que me aguarde. Quando chegou a hora do jantar, o pai ali, a mãe, nosso amigo veio e sentou. Quando ele sentou, tinha um bilhete embaixo do prato dele. E a mãe decidiu cobrá-lo. A mãe colocou lá R$ 300 por todas as noites mal dormidas, enquanto o dito cujo estava enfermo. Ué, a mãe não passa várias horas acordada durante a noite, cuidando do filho? Vai ter que pagar por isso, vai ter o reembolso. R$ 480 da mensalidade do colégio, que é paga mensalmente. R$ 380 pelo plano de saúde. Ué, vai ter que reembolsar a mãe também. R$ 680 pela alimentação mensal. R$ 780 pela casa arrumada, pelos remédios, pela comida, pela bebida, pela roupa, pelo banho e pelo quarto de dormir. R$ 900 pelos 9 meses de gravidez. R$ 100 por mês. Somou e disse: meu filho, você deve a mim e o papai R$ 3.520. Gente, olha só que coisa interessante. É muito comum o filho chegar a final de ano e começar a cobrar o pai. Cobrar o tênis novo, né? Porque às vezes não tem o tênis novo. Cobrar a calça, a camisa da programação da igreja. Você já imaginou se seu pai ou a sua mãe decidir cobrar todo o investimento que ele fez na sua vida? Sabe quanto em média que um pai gasta com um filho, segundo a revista Veja, ao longo de 23 anos até a formatura? R$ 400 mil. E se for menina, a conta sobe para R$ 580 mil, porque tem mais adereço. Isso ao longo de 23 anos. Olha só, ele decidiu cobrar a mãe por tudo que ele fazia para a mãe, pouquíssimas coisas. A mãe decidiu, hipoteticamente, cobrá-lo por tudo aquilo que ela havia feito. Ou seja, os pais fazem muito mais por nós e nós fazemos muito mais por eles e não cobram absolutamente nada. Você vai fazer amigos na escola, você tem amigos na escola, na faculdade, no trabalho, em tantos outros lugares. Você vai encontrar nesses amigos pessoas tremendamente agradáveis, pessoas que não fazem cobranças, pessoas que abençoam a sua vida, amigos que te socorrem na sala de aula. Em algum momento da história, você vai imaginar que esses amigos de fora são melhores que os amigos de dentro. Em algum momento da história você vai acreditar que esses amigos da sala de aula são melhores amigos do que o seu pai e a sua mãe na sua história. Um colégio decidiu fazer uma campanha para decidir qual a frase que identificaria um amigo. A frase que tirou o 4º lugar: amigo é aquele que sorri conosco. 3º lugar: amigo é aquele que chora conosco. 2º lugar: amigo é aquele que nos empresta dinheiro. Mas se não tiver dinheiro para emprestar? A frase que tirou o 1º lugar: amigo é aquele que entra quando todo mundo sai. Ele não pergunta quando, ele não pergunta como, ele não pergunta onde, não pergunta porquê. Ele simplesmente nos acolhe, nos abençoa, sem fazer cobrança. O amigo que faz isso é Jesus Cristo. É o único que entra na nossa história, não cobra pedágio para entrar, não cobra pedágio para nos salvar, não cobra pedágio para nos abençoar, não cobra pedágio para cuidar da nossa vida, da nossa história, para atender a nossa oração, para suprir todas as nossas necessidades, para te dar uma casa, um lar, uma família. É o amigo Jesus Cristo, o maior de todos os amigos. Amém, irmãos? Não existe amigo que nos compreenda, que olhe para nós com tanta ternura, com tanto amor, com tanta capacidade de nos compreender do que Jesus Cristo. É o único amigo que está conosco
todos os dias, durante todo o tempo da nossa história. O pai pode faltar, a mãe pode faltar, os amigos da escola hoje, da infância pode faltar, mas Jesus Cristo nunca há de faltar na tua história. Amém, irmãos? É necessário crer em Jesus como Senhor e Salvador, como o maior amigo da nossa vida. Não há amigo mais chegado do que Ele. Não há alguém que olhe para nós com maior ternura do que Jesus Cristo. E eu quero pedir a você nesse momento, que você feche seus olhos, abaixe a sua cabeça, e nós vamos orar a este amigo, que é Jesus. Para os jovens e adolescentes que já têm Jesus como seu amigo, você vai orar agradecendo por essa amizade. Mas se aqui nesta noite existe algum jovem ou adolescente que está com seu coração machucado, está com seu coração ferido, e não tem encontrado amigos lá fora, eu quero desafiar você a ter em Jesus o seu melhor amigo. Jesus é o amigo que está conosco em todo o tempo, que nos perdoa e nos ama de maneira incondicional, que nos abençoa, que nos guarda do mal, que supre as nossas carências. Jesus é aquele que cuida da nossa casa, da nossa família, é aquele que entende a nossa dor, que conhece as nossas crises, que olha e vê os nossos sonhos. Jesus é o melhor amigo. Vamos orar neste momento a esse amigo extraordinário, que é Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos. E te agradecemos por Jesus ser o maior de todos os amigos. Paulo decidiu colocar na sua conta a dívida que havia entre Onésimo e Filemon. Paulo disse isso a Filemon: coloca na minha conta. Mas era uma dívida humana que Paulo poderia pagar. Mas Jesus colocou na sua própria conta aquilo que nenhum ser humano poderia pagar. E aqui, ó Deus, estão jovens e adolescentes, cheios de vida, cheios de sonhos, mas que ao mesmo tempo, ó Deus, carecem de amizade, de relacionamento sincero. Eu quero te pedir, ó Deus, se existe algum jovem ou adolescente que tem sofrido com o problema do perdão, que não tem perdoado o seu pai, que não tem perdoado a sua mãe, que não tem perdoado, ó Deus, o seu padrasto ou a sua madrasta, ou talvez tenha tido uma história de frustrações, de tristezas, ou tenha se decepcionado consigo mesmo. Quero te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor derrame graça, misericórdia sobre cada coração, que a tua bênção, ó Deus, esteja derramada sobre a vida deles, de tal forma, ó Deus, que Jesus seja o maior de todos os amigos, o amigo, ó Deus, que está presente nesta vida, nessa existência, mas o amigo, ó Deus, que avança em direção à eternidade. Senhor, em nome de Jesus Cristo, abençoa, Pai, esta juventude, abençoa esses adolescentes. E eu quero pedir nesse momento, se você quer nesse momento colocar um pedido diante de Deus, quer colocar o momento que você está vivendo, eu vou pedir a você que se coloque de pé. Eu quero orar pela sua vida.
Você não vai precisar identificar o que você está sentindo, o que você está passando, mas eu quero interceder por você e pedir a Deus que nesta hora te abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Seu problema não será exposto para ninguém, você não precisa falar. Mas eu quero ter o privilégio e a honra de orar por você nesta hora. Pedir a Deus que te abençoe de uma maneira muito especial. Ainda que o que você está vivendo seja algo muito difícil. Pastor, é muito difícil. Quero dizer para você que para Deus não há dificuldade alguma. Para Deus não há impossível. Para Deus todas as coisas são possíveis. Então, se você tem um pedido específico, um momento que você está vivendo, e que você quer que a igreja ore por você, eu vou pedir a você mais uma vez, se coloque de pé onde você está, e nós estaremos orando por você. Deus abençoe. Senhor, aqui alguns se colocaram de pé, porque sentiram no coração, ó Deus, o desejo de colocar algo específico diante do Senhor. E esse, ó Deus, é um ato de fé, de confiança em Ti. Eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor abençoe de uma maneira muito especial estes que se colocaram de pé e aceitaram o desafio, ó Deus, de publicamente assumir uma necessidade diante de Ti, algo específico na sua história. Que o Senhor abençoe, que o Senhor conceda a graça, que o Senhor realize o desejo do coração, se assim lhe aprovar. Em nome de Jesus, ó Deus, cuida desses irmãos e irmãs que se colocaram de pé. Abençoa também, ó Deus, os nossos visitantes, aqueles que adentraram este lugar talvez pela primeira vez. Que o Senhor os abençoe, que saiam daqui, ó Deus, com seus corações confortados, que saiam daqui, ó Deus, animados em viver a vida, não apenas para si mesmos, mas viver a vida contigo, viver a vida com o Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, abençoa todos que trabalharam nos bastidores, para que esse congresso se realizasse, aqueles que estão aqui na frente e aqueles que não aparecem, aqueles que ofertaram para esse trabalho, aqueles que trabalharam e se dedicaram e que hoje não estão aqui. Que o Senhor a todos abençoe, que o Senhor cuide de uma maneira muito especial, que não haja, ó Deus, cicatrizes na história desses adolescentes. Guarda-os e preserva-os, ó Deus, de imitarem aquilo que não deve ser imitado. Cuida, ó Deus, do desejo do coração, cuida dos sonhos, da vida profissional, cuida, ó Deus, do futuro casamento deles, cuida, ó Deus, da caminhada com Cristo, seja eles morando em Brasilândia, em São Gonçalo, ou em qualquer lugar do mundo, onde quer que eles estejam, o Senhor estará com eles, em nome de Jesus, autor e consumador da fé, é que nós oramos hoje e sempre, amém.